Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. No episódio de hoje do Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, abrimos espaço para refletir sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, já que o mês de junho é tradicionalmente dedicado a essa devoção tão significativa para a Igreja e, de modo especial, para os padres do Sagrado Coração de Jesus, que são os fundadores dessa obra do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que neste ano de 2026 completa 80 anos. Nosso convidado especial é o padre Victor Barbosa, ele que é doutor em espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma e professor da Faculdade Deoniana. Padre Victor, seja bem-vindo ao nosso Vozcast. Oi, Renata, muito obrigado pela acolhida. Para mim é um enorme prazer estar aqui participando do nosso Vozcast deste mês de junho e poder viver esse diálogo com você e com todos os nossos amigos que acompanham o nosso Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Padre, mais uma vez, muito obrigada por estar participando aqui com a gente. Agora, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória até chegar à coordenação do Centro de Estudos Deonianos lá em Roma. Bom, eu estive em Roma por 11 anos e esses 11 anos, praticamente todos eles, trabalhando no Centro de Estudos Deonianos da nossa Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. Também me pediram para ajudar na organização do novo percurso de especialização nos estudos deonianos com um novo grupo que viria para Roma para fazer aquele mesmo programa que eu tinha feito em 5 anos, mas dentro de um novo formato em 2 anos. Este novo grupo iria iniciar em 2021. Então, ali, em meados de 2020, me pediram essa colaboração. Eu continuei em Roma, sobretudo para dedicar-me ao doutorado, mas também dando essa colaboração de forma parcial com o Centro de Estudos Deonianos. Acontece que em 2022 eu já estava aí já bem avançado no doutorado, dando essa colaboração no Centro de Estudos. No início de 2022, o então diretor do Centro de Estudos, que era o padre Tertint, esse padre da Alemanha, ele também foi nomeado superior provincial da sua província. E pela necessidade de dar continuidade aos vários trabalhos e, sobretudo, ao programa de especialização que já tinha iniciado em 2021, um novo grupo. Então, naquela época, naquele contexto, o governo geral me pediu que eu assumisse a coordenação dos trabalhos do Centro de Estudos, ao menos até que eu estivesse ali em função do meu doutorado, que eu mais ou menos procurasse conciliar a conclusão do meu doutorado com essa coordenação de uma certa forma provisória do Centro de Estudos, já que não tinha ninguém assim preparado, sobretudo para dar continuidade ao percurso com aquele grupo que já tinha iniciado a especialização em 2021. Então, assim, em maio de 2022, eu fui nomeado coordenador do Centro de Estudos Deonianos de Roma. Nossa, 11 anos é muito tempo, né, padre? Olha quantos projetos realizados, que bacana. Mas quais foram os maiores desafios do senhor viver em outro país? E como é que era a sua missão como coordenador do Centro de Estudos Deonianos? O que mais marcou essa experiência? Bom, Renata, certamente os maiores desafios de viver num outro país, no meu caso na Itália, eram sobretudo de adaptação cultural. É sempre um desafio, a gente está fora do país da gente, da nossa realidade local. Para mim, o fato de viver numa comunidade internacional, na casa geral da congregação, é também o Colégio Internacional. O Colégio Internacional Leão Deon, chamado assim, acolhe padres da nossa congregação vindos das mais variadas províncias de todo o mundo, que
vão para Roma e passam ali 2, 3 anos para fazer algum estudo especializado nas universidades romanas, sobretudo. Geralmente na área de teologia, na área de filosofia ou alguma outra área também de perspectiva mais pastoral, quase sempre no âmbito do mestrado ou do doutorado. Então, há uma comunidade grande por causa dos estudantes que aí residem e com uma variedade cultural muito grande, né? Então, vivem juntos padres da África, da Ásia, de variados países da Europa, da América do Norte, da América do Sul. Então, já dá para sentir como que é uma realidade muito particular, né? E que implica certos desafios, certamente. O desafio em nível de comunicação, pela própria diversidade linguística, desafio também em compreender elementos culturais, do modo de ser, do modo de se comportar, das várias situações do dia a dia mesmo, do modo de rezar, do modo de viver as relações. Então, tudo isso certamente, um dos grandes desafios é aquele da abertura para procurar conhecer, compreender melhor uma cultura e às vezes costumes que são muito diferentes dos nossos. Certamente um outro desafio era aquele do aprendizado de línguas. Bom, vivendo na Itália, certamente eu precisava saber bem o italiano para os estudos, para o meu trabalho, né? E mais especificamente em função do meu trabalho no centro de estudos, um trabalho em que eu precisava, por exemplo, me deslocar muito frequente para outros países, para formações, ou que eu precisava ler textos, documentos, sobretudo históricos, em diversas línguas. Então isso exigia de mim também o aprendizado de outras línguas úteis para o meu trabalho, em particular o francês, a língua original do nosso Padre Deon, do nosso fundador, né? Mas também outras línguas importantes em nível de comunicação dentro da congregação, como o inglês, o espanhol, um pouco de alemão. Então eu tive que também viver o desafio de aprender com uma certa competência essas várias línguas, né? Depois também um outro desafio era aquele de criar vínculo com as pessoas daquele ambiente, né? Porque certamente viver a experiência de ser um estrangeiro é algo assim muito particular. Nem sempre a gente encontra uma abertura imediata e consegue estabelecer vínculos relacionais muito estáveis com as pessoas do local, né? Para mim, na verdade, o que me ajudou muito nesse sentido foram as várias experiências pastorais que eu vivi. No tempo que eu estive na Itália, eu acompanhei por diversos anos o movimento dos escoteiros, que é um movimento muito ligado à Igreja Católica, com jovens, com adolescentes e jovens. Realmente foi uma experiência muito oportuna para eu entrar em contato não só com os jovens que participavam, mas também com as famílias, com a estrutura paroquial do grupo onde eu trabalhava mais diretamente. Depois eu também vivi uma colaboração pastoral paroquial numa cidadezinha próxima de Roma chamada Poville, para a qual por alguns anos eu ia todos os finais de semana para ajudar nas missas, nas confissões, em alguns momentos também de vida pastoral da paróquia. Então isso também me permitiu ter contato, criar vínculos com algumas pessoas, com algumas famílias. E sobretudo nos últimos anos da minha estadia em Roma, eu também vivi uma experiência muito próxima com o movimento do caminho neocatecumenal, seguindo como o padre espiritual deste movimento e de uma comunidade especificamente, sobretudo com jovens também. E ali também foi possível criar muitos vínculos, experiências profundas de partilha de vida. Então tudo isso me deu a oportunidade de entrar cada vez mais no modo de viver, também em nível cultural, da realidade da Itália, onde eu vivi todos estes anos. Bom, a minha missão como coordenador do Centro de Estudos, né, você me perguntava um pouco sobre isso. Eu me tornei coordenador do Centro de Estudos especificamente no dia 17 de maio de 2022,
né? E eu posso dizer assim, que o grande desafio era conciliar esse serviço de coordenação com o doutorado. Como eu disse, em final de 2019 eu iniciei o doutorado, a perspectiva era concluir o doutorado para voltar ao Brasil e colocar os meus estudos de mestrado e doutorado a serviço da congregação, sobretudo na área do ensino, do magistério, mas ali, pela necessidade, como eu falei um pouco, né, precisou que eu assumisse a coordenação do Centro de Estudos de maneira provisória. Essa provisoriedade durou mais de 3 anos, né, porque do dia 17 de maio de 2022 até setembro do ano passado, de 2025, eu estive na coordenação do Centro de Estudos, então por 3 anos e meio, mais ou menos. Nesse tempo de coordenação, a minha função era, sobretudo, levar adiante os vários projetos do Centro de Estudos. Seja a publicação dos textos no portal Deon Docs, textos do Padre Deon, estudos sobre o Padre Deon, seja coordenar toda a série de publicações que nós fazemos no Centro de Estudos. O Centro de Estudos tem uma revista chamada Deoniana, de artigos de estudos deonianos, que nós publicamos anualmente. Também tem uma coleção chamada Studia Deoniana, que são uma série de obras, de livros monográficos sobre temas variados da área da congregação, dos estudos da congregação. Então eu também coordenava um pouco a publicação destes volumes. Além disso, como coordenador, eu também assessorava um pouco o desenvolvimento de vários estudos no âmbito da congregação, assessoria de formação permanente em vários lugares do mundo. Na verdade, isso me possibilitou, inclusive, conhecer muitos lugares. Eu estive na Índia, eu estive na Irlanda, eu estive na Polônia, na Angola, para fazer formações e para poder dar aí também assessorias. Então, foram experiências também muito interessantes. E, sobretudo, a minha maior responsabilidade como coordenador do Centro de Estudos era justamente a coordenação do programa de especialização nos estudos deonianos oferecido pelo Centro de Estudos. Quando eu assumi, então, tinha um grupo iniciado no meados de 2021, então eu levei adiante esse grupo até a conclusão do percurso em 2023, e depois, no mesmo ano de 2023, nós iniciamos um novo grupo que fazia também essa especialização nos estudos deonianos e que se concluiu justamente no meio do ano passado, coincidindo aí um pouco com a conclusão dos meus trabalhos no Centro de Estudos. Ainda neste tempo que eu estive como coordenador, eu também ajudei na preparação do Seminário Teológico da Congregação, que se realizou em 2023 em Madrid, na Espanha. Tive ali a possibilidade de contar com alguns colaboradores trabalhando numa rede de colaboração com pessoas aí ligadas aos estudos deonianos nas várias províncias, em vários lugares, e também um colaborador diretamente trabalhando comigo ali em Roma, que é o padre Yudis, é um padre da Indonésia que, aliás, foi quem assumiu a coordenação do Centro de Estudos quando eu concluí o meu período de coordenação. Eu defendi o meu doutorado em maio de 2024 e então ali naquele período eu apresentei ao governo geral, né, também o meu pedido de ir aos poucos concluindo o meu trabalho de coordenação do Centro de Estudos, até porque aquilo que era combinado era que eu levasse adiante o Centro de Estudos enquanto eu estivesse ali em Roma para o doutorado. Uma vez concluído o doutorado, eu percebia que era momento de já ir também concluindo essa colaboração. Na verdade, durou um pouco mais, me pediram para esperar também aí a conclusão do percurso de especialização, que era prevista para meados de 2025, e por isso até setembro de 2025 do ano passado eu ainda estive ali na coordenação do Centro de Estudos. Para dizer o que mais me marcou nessa experiência, poxa, tem muitas coisas bonitas que eu vivi neste tempo.
como coordenador do Centro de Estudos Deonianos. Eu posso dizer assim, que 4 coisas, de repente, eu posso dizer que são aquelas que mais me marcaram. Primeiro, o contato direto com as fontes da nossa vocação deoniana. Nesses anos que eu estive no Centro de Estudos, eu trabalhei diretamente com os textos manuscritos do Padre Deon, com os textos originais, documentos históricos, e tudo isso era muito emocionante, né? Era uma coisa assim, realmente tá tocando com as mãos, tá estudando, cuidando de coisas que têm um valor muito importante para a nossa congregação. Depois, uma segunda experiência que muito me marcou é aquela de internacionalidade. Por mais que tenha sido exigente, difícil, né, como adaptação, viver numa comunidade internacional, por outro lado tem toda uma riqueza de conhecer outras culturas, de conhecer outras realidades da congregação. O próprio fato de poder ter ido a vários lugares, a várias comunidades, conhecer vários países, isso me deu um conhecimento muito profundo da congregação. Hoje eu posso dizer que eu conheço aí um bom percentual dos religiosos da congregação, pelo contato mesmo que eu tive com essas várias realidades, e é algo realmente muito enriquecedor como experiência. Depois, uma terceira experiência que muito me marcou são as relações humanas estabelecidas nas várias experiências, nos vários momentos, né? Então, amizades construídas, contatos, vínculos que não se desfazem com o tempo, né? Então, poder também estabelecer relações e amizades em outras línguas, em outras culturas, é algo que realmente assim, traz uma riqueza pessoal muito grande. E posso dizer também que um quarto elemento que não é menos importante, pelo contrário, eu acho que é a coisa mais bonita de tudo aquilo que eu vivi neste tempo de Roma, foi certamente viver esse tempo no coração da igreja, estando ali onde está a sede da igreja, o Vaticano, tão próximo de tudo, e ter tido a oportunidade de participar de momentos tão significativos da vida da igreja, estando ali, né? Pude participar de várias cerimônias de canonizações, de pessoas assim tão significativas para a vida da nossa igreja. A canonização de São Carlo Acutis, a canonização de São Carlos de Foucault, a canonização de São Oscar Romero, a canonização de São João Paulo II, de São Paulo VI, de São João XXIII. Então, são coisas realmente assim, muito bonitas de viver, né? Tive a oportunidade, nesses 11 anos, de estar em Roma para 2 jubileus. O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que se realizou em 2017, e o Jubileu Ordinário do ano passado, o Jubileu da Esperança, em 2025. Vivi momentos muito bonitos, a Porta Santa, as várias celebrações jubilares. Depois estive em Roma ainda e presenciei a morte de 2 papas, né, quando faleceu o Papa Bento XVI, quando faleceu o Papa Francisco, e a eleição do Papa Leão estava ainda em Roma. Então também assim, essas experiências fortes de momentos significativos para a vida da igreja, poder vivê-los estando ali em Roma, foram também experiências marcantes para a minha vida. Olha quanta experiência cultural e também na parte da espiritualidade, né, que o senhor ganhou. Agora, Padre Victor, o senhor fez doutorado em Roma e é doutor em espiritualidade. São 2 perguntas em uma, tá? Por que o senhor escolheu esse tema para o doutorado e como é viver a espiritualidade nos dias de hoje em um tempo que está tão polarizado, né? O senhor sentiu esse cenário ao retornar ao Brasil? Bom, Renata, eu na verdade escolhi a área da espiritualidade para os meus estudos, sobretudo por uma necessidade do Centro de Estudos, né? Então, como o meu estar em Roma era ligado aos trabalhos que eu iria realizar no Centro de Estudos, eu percebi que a área da espiritualidade era aquela que poderia me oferecer uma base maior para os vários trabalhos que eu iria realizar ali. Para dizer a verdade, a minha intenção primeira era estudar a área bíblica. Sempre me chamou mais atenção estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. E não é à toa que no meu mestrado em Teologia Espiritual, eu já estava na área da espiritualidade, eu decidi trabalhar sobre a espiritualidade bíblica e trabalhei especificamente
com a figura do discípulo amado no Evangelho de João como modelo de vida espiritual. Então, de uma certa forma, eu tentei conjugar a espiritualidade, que era a minha necessidade, vamos dizer assim, e Bíblia, que era a minha paixão, o meu desejo, né? Mas assim, o fato de ter escolhido a teologia espiritual, a área da espiritualidade como objeto de estudo, ainda que a motivação inicial tenha sido mesmo uma necessidade, foi me dando a oportunidade de aos poucos ir conhecendo melhor essa área tão bonita e me identificando profundamente. E é mesmo por isso que depois eu tomei a decisão de direcionar o meu doutorado para essa mesma área, né, para a teologia espiritual. Não quis mudar de área, justamente porque eu percebi o quanto que era assim, uma coisa com a qual eu me identificava, né? E depois, justamente no doutorado, eu quis trabalhar um tema realmente que fosse mais específico da área da espiritualidade. E aí eu trabalhei sobretudo com a questão metodológica, elaborando aí uma proposta de método que se aplica ao estudo da experiência espiritual de uma pessoa, né? Esse método, chamado método teológico decisional, né? Que se baseia justamente na análise das decisões que uma pessoa toma ao longo da sua vida, como indicativo de um crescimento da sua vida espiritual e da sua busca de Deus. E depois, a partir da base teórica que eu desenvolvi sobre esse método na minha tese de doutorado, eu também fiz uma aplicação do método à figura do Padre Deon. Quis aproveitar aí o meu estudo também para fazer uma análise da experiência espiritual do Padre Deon utilizando este método. Nesse período eu tive também uma coisa que realmente me enriqueceu muito durante o meu doutorado, foi a oportunidade de lecionar na Universidade Gregoriana. Então, assim, ainda concluindo o doutorado, eu atuei como assistente do professor que me seguia no doutorado em um curso sobre o desenvolvimento da vida espiritual, e depois a própria universidade me convidou para dar 2 cursos como professor convidado. Então eu ensinei um curso no programa de mestrado sobre a oração cristã, as bases teológicas da oração, e depois um outro curso sobre o discernimento espiritual e como usar as regras de discernimento próprias aí da espiritualidade inaciana num processo de acompanhamento vocacional e acompanhamento espiritual, no caso da direção espiritual. Então, assim, foram oportunidades muito interessantes para também me especializar aí nessa área da espiritualidade. Você me perguntava como viver a espiritualidade hoje. A gente precisa sempre partir da ideia que a espiritualidade ela nasce da experiência de encontro com a pessoa de Jesus, né? Papa Bento XVI dizia que o cristianismo e a vida cristã não é simplesmente uma doutrina elaborada da fé, mas é o encontro com Jesus, com a pessoa de Jesus. E a espiritualidade se funda justamente nessa experiência, né? E essa experiência ela tem, seja por um lado no aspecto subjetivo, porque ela é experiência pessoal e cada um vive pessoalmente a sua experiência de encontro com Jesus, mas ela também tem um aspecto objetivo, que é justamente a vida eclesial. É uma experiência que se dá mediada pela igreja, né? E que leva à vivência de uma comunidade de fé. Então, a espiritualidade mesma, a espiritualidade cristã, ela está no equilíbrio dessas duas perspectivas. A espiritualidade cristã, ela tem esse aspecto pessoal e tem esse aspecto eclesial comunitário, né? Uma espiritualidade autenticamente cristã, ou se quisermos, uma vida cristã, o ser cristão, ele precisa ser essa atitude equilibrada, não pode ser algo polarizado. Eu entendo que existe aí essa preocupação do nosso tempo tão polarizado, em que facilmente caímos em extremismos, né? Mas a vida cristã e a espiritualidade cristã, ela precisa ser uma via de equilíbrio, uma via que é capaz de conciliar fé e vida, uma via de diálogo com o tempo,
até mesmo cuidando aí para não cair no risco de anacronismo, de viver de repente uma espiritualidade em uma experiência que não dialoga com o tempo, com a realidade ao nosso redor, né? Para dizer assim de forma bem clara, né? É necessário que a espiritualidade seja expressão da catolicidade da Igreja de Jesus, né? Católico significa universal, significa algo que se abre, que tem essa dimensão de diálogo, que não é fechado em visões polarizadas, mas que sabe dialogar, que tem essa dimensão de abertura, né? Então a espiritualidade ela precisa ser católica, a espiritualidade cristã, a espiritualidade de quem segue Jesus. E certamente esse é um grande desafio, não só para a nossa realidade religiosa no Brasil, né, marcada aí por esta polarização em vários aspectos, mas que certamente atinge diretamente a vida da igreja e a vida espiritual das pessoas que creem, mas é também um desafio para todo mundo, né? A necessidade aí de elaborar cada vez mais, Papa Francisco insistia isso, né? Uma espiritualidade dialogal, uma espiritualidade que constrói não muros, mas pontes, né? Que promove encontro, que promove sinodalidade, esse caminhar juntos, essa dimensão de poder escutar aquilo que o outro diz, mesmo aquele que pensa diferente, né? Isso sim permite construir uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade cristã, que é, por um lado, sim, experiência pessoal de encontro com o Senhor, mas é também experiência eclesial, experiência comunitária de caminhar juntos num caminho de fé. Padre Victor, com toda a sua experiência, né, sobre os estudos de Padre Deon, fala um pouquinho sobre o Padre Deon e os seus principais traços de sua espiritualidade. Bom, eu acho que aqueles que nos escutam no nossa Vozcast conhecem já algo de Padre Deon, né? Padre Deon é o fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, os padres aí que cuidam da obra do Instituto Meninos de São Judas Tadeu e tantas outras obras no Brasil, né? O Padre Deon era um sacerdote francês que viveu no século XIX, num período aí de grandes transformações políticas, sociais, mas também grandes transformações na igreja, né? E o Padre Deon procurou viver seja a sua vida pessoal, o seu ministério sacerdotal, mas também a sua missão como fundador e como superior geral de uma congregação religiosa, dentro deste contexto, procurando dar respostas, seja na vida da sociedade, seja na vida da igreja, né? É também um contexto aí do grande florescimento da devoção ao coração de Jesus, né? E por isso mesmo o Padre Deon tem toda essa sensibilidade ao coração de Jesus, a devoção que depois também marca profundamente a sua espiritualidade, né? E é sobretudo a partir dessa devoção ao coração de Cristo que nós podemos identificar os principais traços da espiritualidade do Padre Deon. A espiritualidade deoniana, ela nasce da experiência do amor de Deus, que é expresso de maneira mais sublime no coração de Jesus. Para o Padre Deon, o coração de Jesus é o ápice da revelação do amor de Deus, quando, abrindo o coração, Deus permite que a humanidade entre na sua dimensão mais interior e possa fazer a experiência mais profunda do seu amor, um amor que é pessoal, que alcança cada um de nós. E a espiritualidade, então, procura também ser uma resposta a essa experiência, né? Uma resposta que corresponde à necessidade de fazer este amor profundo de Deus, experimentado no coração de Cristo, ser conhecido e, ao mesmo tempo, ser correspondido. Isso marca aí dois modos particulares de viver a espiritualidade do coração de Jesus proposta por Padre Deon, ou, se quisermos, a espiritualidade deoniana. Uma primeira perspectiva é aquela de viver o amor na perspectiva de Jesus, né? Conhecendo este amor e este modo de amar de Jesus, também
unir-nos a este movimento de amor, né? Então, essa espiritualidade de união ao modo de amar de Jesus, que na espiritualidade deoniana vem assumida aí por uma palavra específica, a palavra oblação. Uma palavra que de repente é um pouco estranha, a gente não usa muito frequente, mas que tem esse significado profundo de uma oferta que significa o dom total de si, né? Esse é o modo de amar de Jesus, um amor que vai até as últimas consequências, as últimas medidas, que dá tudo de si, né? Então, para nós, a oblação e viver unidos à oblação de Jesus, segundo aí a inspiração do Padre Deon, é algo muito importante na espiritualidade deoniana. E depois um outro aspecto, um segundo modo dessa espiritualidade é aquele de fazer o amor ser correspondido, né? Então não só conhecer o amor de Deus através do coração de Jesus e viver essa comunhão com o amor de Deus, mas também fazer com que esse amor seja conhecido e correspondido pelas outras pessoas. E aqui entra o sentido de uma segunda palavra importante da espiritualidade deoniana, que é a reparação. Reparação significa justamente isso, né? Fazer com que este amor seja correspondido, sobretudo quando essa reparação alcança aqueles lugares onde o pecado, que é justamente recusa do amor de Deus, deixa suas marcas. Então, quando aquela experiência do amor de Deus parece não alcançar aquelas realidades, justamente pelas dificuldades, pelas opressões, né? É ali onde viver a reparação para que este amor seja conhecido e correspondido. Padre Deon resumia tudo isso numa expressão muito clara. Ele falava que era necessário instaurar o reino da tão bem feito Jesus nas almas e nas sociedades. Então, sociais, para o Padre Deon, uma busca, né? Ou mesmo essas duas conjugações, né? A importância de que fosse algo vivido na dimensão interior, nas almas, né, como uma experiência espiritual profunda, aquela experiência de ser amado por Deus, né, mas também essa dimensão externa nas sociedades, dizendo aí que é necessário também uma incidência social dessa espiritualidade. A experiência do amor de Deus nos leva necessariamente a viver o amor ao próximo e, sobretudo, naquelas condições onde falta o amor, né, aquelas realidades sociais mais de maior necessidade, vamos dizer assim, né, aquelas realidades que requerem uma atenção especial. Então, isso faz parte também da espiritualidade do Padre Deon. A própria atividade social tem aí o seu fundamento numa experiência profundamente espiritual. Padre Vitor, me chama muita atenção quando o senhor contou sobre ter acesso, né, aos escritos originais do Padre Deon, e eu queria saber o que mais o impactou nesse contato tão próximo com a fonte do carisma deoniano. Bom, é verdade que neste tempo que eu estive em Roma, na minha missão no Centro de Estudos, eu tive acesso, contato, eu trabalhei diretamente com os escritos originais do Padre Deon. Posso dizer que isso certamente teve um impacto muito grande para mim. O fato de Padre Deon ter escrito muito, tem uma biografia do Padre Deon escrita pelo Padre Yves Ledir, não está traduzida em português ainda, mas na versão italiana o título dessa biografia é Um Homem com a Caneta na Mão. Para dizer assim que ao longo de toda a sua vida, Padre Deon escreveu muito, né? E variados tipos de escritos, né? Então, para dizer realmente que isso me deu a possibilidade de ter aí acesso a muitos escritos do Padre Deon neste tempo que eu estive em Roma. O que mais me impactou dos escritos que são fonte do carisma deoniano, né? Certamente a profundidade dos escritos do Padre Deon, né? A sua capacidade de uma síntese orgânica, isso para mim era uma coisa muito interessante, como que o Padre Deon propunha um pensamento integral capaz de unir, por exemplo, espiritual e social, capaz de atentar-se às várias realidades, às várias situações, né?
a ideia mesmo de um humanismo integral, um Padre Leon que era capaz de olhar os seres humanos por inteiro, né? E perceber que era necessário ir ao encontro não só das necessidades espirituais, mas também das necessidades materiais, mas também da formação intelectual. Então, assim, os escritos do Padre Leon transmitem essa síntese orgânica do seu pensamento, da sua visão de ser humano, que é algo realmente muito bonito. Outra coisa que me impressionou muito, me impactou muito a partir do contato com os escritos do Padre Leon, sobretudo as suas cartas, que foi algo com o qual eu trabalhei muito nestes anos, é a sua rede de relações, né? Como que o Padre Leon tinha uma boa habilidade de estar em contato com as pessoas. E mesmo assim, a variedade de pessoas com quem ele está em contato e está em relação, seja pessoas importantes, Padre Leon tem relações próximas com o Papa, com cardeais, com autoridades políticas da sua época, com grandes pensadores, com santos. Padre Leon era amigo de São João Bosco, tinha contato aí com personalidades daquele contexto, mas ao mesmo tempo uma proximidade com pessoas simples, com pessoas humildes, com as pessoas mais pobres, com os operários e a casa de operários. Então, assim, é bonito ver isso, né? Essa rede de relações tão variada, tão ampla, particularmente uma atenção aos mais jovens. Ler, por exemplo, as cartas que o Padre Leon escrevia aos seminaristas, sabe, com essa motivação para a vocação, para a formação. Era realmente coisas muito preciosas, né? Além disso, os escritos do Padre Leon certamente transmitem elementos da sua personalidade, do seu modo de ser, que às vezes a gente não conhece tanto, né? Por meio dos escritos, a gente percebe, por exemplo, um caráter enérgico, ao mesmo tempo um grande otimismo, um homem de ação, mas que está sempre assim, tem uma visão positiva de tudo, não se deixa abater, desanimar pelas situações adversas, né? Além disso, um outro elemento também, o bom senso de humor. O Padre Leon é uma pessoa que tem ao mesmo tempo uma leveza de tratar as coisas com humor, com uma imagem positiva, sem perder a profundidade espiritual, a profundidade mesmo de conteúdo daquilo que diz, daquilo que ensina, né? Um outro elemento assim que para mim me impacta muito é o Padre Leon ser meio esse conhecedor de tudo. É realmente uma coisa interessante perceber como que o Padre Leon conhece aí, tem algo a dizer sobre várias realidades, sobre vários temas, né? E procurando estar sempre muito bem informado, procurando ter sempre uma atenção para as urgências de cada momento, de cada tempo. Então, esse Padre Leon que procura conhecer tudo é algo realmente muito interessante e que se percebe profundamente nos seus escritos. Padre, agora vamos retornar mais ao passado. O senhor morou aqui no Instituto Meninos de São Judas Tadeu por um período, né, na época que tinha um propedêutico como formador. Conte-nos como foi essa experiência e de que forma o senhor percebia o carisma deoniano sendo vivido aqui no Instituto. Olha, o tempo que eu vivi no Instituto Meninos de São Judas Tadeu foi um tempo muito precioso e muito bom na minha vida. Eu estive por pouco mais de 4 anos. Cheguei no Instituto Meninos de São Judas Tadeu em 2011, no início de 2011, para assumir a direção do seminário propedêutico. Na época, o seminário ficava nas dependências do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, e estive ali até início de 2015, abril de 2015, né? Tive a oportunidade de acompanhar 5 turmas do seminário, né? E além disso, além da minha função como formador e sobretudo aí na condução das atividades do seminário, eu também tinha uma experiência muito próxima com a vida e com os trabalhos da obra do Instituto Menino de São Judas Tadeu. Seja no atendimento religioso, então um dia por semana eu estava no atendimento das confissões, das bênçãos, também o contato com os benfeitores,
a possibilidade também de contato com algumas realidades da própria vida do Instituto. Na época tinha o grupo de oração, com o qual nós estabelecemos um grande vínculo, e dali vieram também as madrinhas e os padrinhos dos seminaristas que vinham ao seminário, tinha a missa mensal, era uma coisa realmente muito bonita, né? Mas assim, também o contato com a própria obra do Instituto, né? Com os SAICAS, na época, os abrigos, né? Então esse contato com as crianças, poder também dar uma certa assistência religiosa, na formação de coroinhas, né? Na preparação para a primeira comunhão, no atendimento das confissões das crianças que vinham para a primeira comunhão, também alguns serviços que fizemos nas creches. Então, assim, realmente vivi experiências muito bonitas neste tempo que eu vivi no Instituto Menino São Judas Tadeu. Como não dizer que o Instituto Menino São Judas Tadeu é a expressão do carisma deoniano? Na verdade, para mim, é uma das obras que expressa de forma mais plena o carisma deoniano na nossa província, né? Porque o Instituto Menino São Judas Tadeu vive essa reparação do amor ao coração de Jesus na reparação da sociedade. Como era a proposta do próprio Padre Deon, a sensibilidade do Padre Deon, de perceber que era impossível reparar o coração de Jesus quando ainda existem a ferida do pecado, do mal na vida da sociedade. E o Instituto Menino São Judas Tadeu vive essa reparação, sobretudo na perspectiva da educação das crianças e adolescentes, algo que era tão caro ao nosso fundador. Aliás, o projeto inicial do Padre Deon, a congregação inicia justamente em uma obra social voltada para crianças e adolescentes, Colégio São João, né, educação cristã das crianças e adolescentes, mas que já tinha suas raízes lá no Patronato São José, fundado antes ainda do início da congregação, com a intenção mesmo de uma obra social com crianças. Então, historicamente, o Instituto Menino São Judas Tadeu bebe daquela fonte mais original de inspiração do Padre Deon na fundação da congregação, além de uma promoção que o Instituto Menino São Judas Tadeu faz da espiritualidade da congregação. Vejam a disponibilidade para as confissões dos nossos sacerdotes que eles estão, a assistência espiritual, o acompanhar também na vivência sacramental, na vivência das devoções, na formação espiritual dos próprios colaboradores, funcionários, benfeitores. Com certeza isso tudo tem muito de carisma deoniano, é algo muito bonito ver como o Instituto expressa o carisma deoniano de forma tão atual e que alcança tantas pessoas. Nossa, padre, foram muitos momentos, né, que o senhor já nos contou, mas tem algum, assim, mais marcante que o senhor viveu aqui? É difícil para mim identificar os momentos mais marcantes, porque, na verdade, todo o tempo que eu estive no Instituto Menino São Judas Tadeu, naquele período que eu vivi ali, foi um momento muito marcante, né? Foram os primeiros anos da minha vida de sacerdote. Então, eu vivi experiências muito bonitas na vida cotidiana mesmo. Lembro de momentos celebrativos que eram realmente muito bonitos. E não só as grandes celebrações, mas mesmo aquela missa de cada sábado. Eu era responsável pela missa do sábado à tarde, né? E era tão bem preparada, era uma coisa bonita de viver. Aquilo realmente marcou muito. Que lembranças tenho, por exemplo, também das festas juninas? Na época, o seminário participava de forma muito ativa, né? Algo que do caixa da FSA eram momentos assim, bonitos, realmente esse com as pessoas e de serviço mesmo à obra do Instituto, né? Para mim, um momento muito especial que eu me lembro assim, foi quando houve a transferência dos restos mortais do Padre Gregório para a Capela São José. Eu estava presente ali, foi no período que eu vivia no Instituto. E foi assim um momento de grande emoção, de perceber
na figura do Padre Gregório, que está ligada às origens do Instituto Menino São Judas Tadeu, não só aquela devoção das pessoas, né, que se recordavam do Padre Gregório, de todo o bem que ele fez, da obra, mas sobretudo de perceber como que não era simplesmente a obra humana do Padre Gregório, mas uma obra de Deus que se perpetua no tempo, né? Então, para mim, aquele foi um momento muito especial, muito marcante para viver plenamente aquele espírito que move a obra do Instituto Menino de São Judas Tadeu. Padre Victor, junho é o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Qual o significado espiritual desse tempo para a Igreja e, de um modo especial, para os deonianos? Bom, esse mês de junho, ele é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, sobretudo porque a festa litúrgica do Coração de Jesus nós a celebramos no mês de junho, né? No calendário litúrgico da Igreja, tem aí algumas grandes festas celebradas logo depois de Pentecostes. Pentecostes conclui o tempo pascal e depois da festa de Pentecostes a Igreja propõe 3 grandes festas, que é a festa da Santíssima Trindade, a festa do Corpus Christi e a festa do Coração de Jesus, né? Essas 3 festas litúrgicas, elas de uma certa forma tentam retomar a experiência do Tríduo Pascal, daquilo que a gente celebrou lá no início do tempo da Páscoa, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus, procurando reviver estes mistérios à luz da Páscoa que nós celebramos ao longo dos 50 dias. Então, a festa do Coração de Jesus, ela lembra particularmente o mistério da Sexta-feira Santa, da paixão de Jesus. E é por isso que a festa do Coração de Jesus é sempre na sexta-feira, porque faz menção explicitamente à Sexta-feira Santa. A festa litúrgica do Coração de Jesus é um convite a contemplar o mistério da paixão e morte de Jesus à luz da Páscoa, como algo que revela plenamente o sentido daquilo que nós celebramos na Sexta-feira Santa. E o sentido é o sentido do amor de Deus, né? Esse amor que vai até as últimas consequências, o amor que dá tudo de si, que dá a própria vida. Jesus dizia no Evangelho de João, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, né? E a Sexta-feira Santa é justamente a expressão máxima desse amor que dá a vida na cruz. E o mistério do Coração de Jesus é justamente a possibilidade de contemplar com o olhar pascal, né, esse amor infinito de Deus manifestado em Jesus. Por isso, o coração de Jesus é o símbolo do amor, né? E nós celebramos nesse mês dedicado ao coração de Jesus, à luz da festa do coração de Jesus, que acontece no mês de junho, né, justamente essa contemplação do amor infinito de Deus, do qual o coração de Jesus é o símbolo. Para nós deonianos, é um tempo muito especial, porque nós temos o coração de Jesus como padroeiro da nossa congregação, né? E viver aí esse período festivo do mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, é para nós um chamado a renovar o nosso compromisso de propagar a devoção e a espiritualidade do coração de Jesus, né, que está realmente no centro da nossa espiritualidade e da nossa missão, como queria o fundador. Padre, os deonianos têm o coração de Jesus como centro de sua espiritualidade e missão. De que forma esse carisma aparece concretamente na vida das comunidades, nas obras sociais da congregação? Bom, o carisma da congregação, obviamente, ele é vivido pelos deonianos, né? Então, de modo concreto, como que esse carisma aparece na vida das comunidades deonianas? Nós procuramos viver essa perspectiva do amor do coração de Jesus nas nossas relações fraternas. Esse é o modo privilegiado de viver o carisma nas nossas comunidades, né? Fazendo das nossas relações fraternas um testemunho expressivo para o nosso tempo. A nossa regra de vida diz que o nosso modo de ser irmãos e de vivermos como irmãos é um sinal para o mundo que aspira a uma fraternidade que parece tão difícil de alcançar, né? Então isso para
para nós deonianos é muito, muito bonito, né? Como que um carisma ligado ao amor do coração de Jesus nos chama a viver o amor de um modo diferente, né? De um modo mais pleno, de um modo mais profundo, e isso de forma muito concreta nas nossas relações. Além disso, existe também a perspectiva da reconciliação. A nossa regra de vida diz que nós somos profetas do amor e servidores da reconciliação. Isso também é um elemento muito presente na nossa vida de comunidade, né? O nosso modo concreto de viver na comunidade deoniana, a reparação, que é um elemento do nosso carisma, da nossa espiritualidade, é a reconciliação, né? O procurar viver o perdão, viver a acolhida do outro com seu modo diferente de ser, de pensar, né? E não estabelecer dificuldades, muros de separação, mas caminhos de reconciliação. Então esse é realmente um modo muito concreto de viver o carisma nas nossas comunidades. Isso se expressa também nas nossas obras sociais, né? A exemplo do nosso fundador, nós procuramos também oferecer o nosso serviço nas obras sociais como expressão de uma confiança na humanidade. Padre Leon tinha essa visão muito otimista do ser humano, né? De acreditar no ser humano e nas suas possibilidades até o fim, né? Sem nunca perder as esperanças diante do maior pecador, diante da pessoa mais injusta, acreditar que ainda é possível reparar, que ainda é possível reconstruir, né? E eu penso que as nossas obras sociais exprimem muito isso, né? Acreditar que pessoas feridas pelas situações mais difíceis da nossa sociedade, pela pobreza, pela desestruturação familiar, pelo problema das drogas, e tantas outras realidades, essas pessoas ainda têm chance, né? É possível ainda acreditar nessas pessoas, é possível ainda encontrar algo de bom que habita nos seus corações, né? É possível restaurar nessas pessoas a capacidade de amar e de viver a sua essência humana, né? Então, isso tem muito a ver com o carisma deoniano e é o que move certamente o nosso empenho nas obras sociais, como o Instituto Menino São Judas Tadeu e tantas outras obras sociais da nossa congregação. Padre, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço para o senhor falar sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Como vivê-la no cotidiano? Bom, certamente há muitos modos de ver a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus no nosso cotidiano, né? Seja como expressões de uma espiritualidade profundamente eucarística, essa é uma perspectiva muito importante da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, né? E aí, por meio da adoração eucarística, por meio da visita ao Santíssimo Sacramento, procurando estabelecer essa relação de intimidade com o Senhor na presença, na Eucaristia, né? O Padre Leon também insistia muito na importância de ver a espiritualidade como a busca de conhecer e amar Jesus, né? E um modo muito simples de fazê-lo na nossa vida cotidiana é dar atenção assim, a meditar os mistérios da vida de Cristo. Procurar, mesmo naquelas situações do dia a dia, pensar como Jesus iria se comportar nessa situação, quais seriam as atitudes de Jesus, e procurar aos poucos ir nos identificando com aquilo que brota do coração de Jesus, né? Um modo de ser que emana do seu coração. Isso é um modo concreto de viver a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus na vida cotidiana. Um outro elemento, certamente, é ter essa sensibilidade ao pecado no mundo como uma ferida causada pela rejeição ao amor do coração de Jesus e a necessidade de fazer o coração de Jesus ser amado, né? Então, o nosso empenho em transmitir este amor com atitudes muito simples, né?
com um modo de ser que é expressão deste amor do coração de Jesus, que muitas vezes não chega às pessoas, né? Num tempo que parece que todo mundo vive só em função de si mesmo, quanto que é importante poder revelar essa face de Deus que ama, um Deus que ama, né? Um Deus que tem coração, né? E ainda uma coisa assim muito bonita é aquele esforço de viver expressões de uma comunhão com os sentimentos de Jesus. Nós dizemos que o coração é o órgão dos sentimentos, né? O apóstolo Paulo diz na carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus, né? Para nós, viver a espiritualidade do coração de Jesus significa alimentar em nós estes sentimentos, procurar nos espelhar nos sentimentos do coração de Jesus e fazer os nossos como algo de um testemunho tão bonito para o nosso tempo, né? Palavras como cordialidade, né? Palavra do coração, né? Ser alguém de coração, né? Alguém cordial, alguém que expressa a disponibilidade, que se coloca a serviço, que se mostra disponível, que dá um pouco de si, que dá um pouco do seu tempo, né? Ou mesmo a solidariedade, a capacidade de ir ao encontro da solidão do outro e fazer-se companheiro. A solidariedade é isso, né? Então, são expressões assim de viver estes sentimentos e internalizar em nós os sentimentos do coração de Jesus. É certamente um modo muito bonito para viver a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus no cotidiano das nossas vidas. Quem sabe este mês de junho pode ser uma bonita ocasião para crescermos cada vez mais nessas expressões simples, mas que nos ajudam a estar mais em sintonia com o coração de Deus. Padre Victor, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Vozcast. Foi um bate-papo muito interessante. Eu tenho certeza que, assim como eu, nossos ouvintes também foram para todos esses locais que o senhor contou, nesses 11 anos de experiência morando fora do país, né? E também falando com tanta intensidade do carisma deoniano. Gratidão imensa, Renata e toda a equipe do Nossa Vozcast, pelo convite a estar nesse mês dialogando e podendo partilhar um pouco da minha experiência, da minha espiritualidade, mas que também é a expressão da espiritualidade da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, com todos aqueles que nos acompanham, com os nossos amigos do Instituto Menino São Judas Tadeu, aqueles que ouvem o nosso podcast. Para mim foi realmente um imenso prazer, uma alegria enorme. Desde já desejo a todos um abençoado mês do Sagrado Coração de Jesus, que seja um tempo oportuno para crescermos neste amor e nessa devoção a essa expressão do amor infinito de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e desejo aí que realmente este mês seja um mês de grandes bênçãos para aqueles que nos ouvem e que nos acompanham. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br.